retorne aos seus ancestrais e se torne um demônio, a menos que haja um remédio poderoso. Mas quem está disposto a dar a um animal de estimação tigre um remédio poderoso? No entanto, Zaueita realmente valoriza Jian-ao. Ele realmente acompanhou Jian-ao para pegar um tigre de estimação. Notícias foram ouvidas do Salão de Artes Marciais da Torre Negra esta manhã de que Jian-ao é suspeito de ter nascido uma força e se tornado um guerreiro Minjin. O quê? Um guerreiro Minjin de 7 anos? Os guerreiros de Kanshin ficaram todos chocados. É apenas um animal de estimação tigre. Eles não se importaram nem um pouco. Se quisessem, poderiam pegar 10 tigres de estimação. Mas Jian-ao teve o nascimento do espírito e se tornou um guerreiro Minjin, o que era diferente. Um guerreiro Minjin de 7 anos? Isso foi realmente chocante. Não é de admirar que Zaueita valorizasse tanto Jian-ao que até pegou um tigre de estimação para o próprio Jian-ao. Se seus discípulos tivessem tal talento, eles poderiam pegar 100 tigres de estimação. Jian-ao e Zaueita voltaram juntos para o Salão de Artes Marciais. O Salão de Artes Marciais já havia causado sensação. Muitos alunos, discípulos externos e até discípulos internos vieram ao Salão de Artes Marciais para dar as boas-vindas a Jian-ao e Zaueita. A maioria dos alunos e discípulos olhou para Jian-ao nas costas do tigre com inveja. Quem não gostaria de montar um tigre e parecer majestoso? Ok, estamos nos exibindo o suficiente ao longo do caminho. Vamos entrar no Salão de Artes Marciais e falar sobre negócios. Zaueita finalmente falou. Sim, mestre. Jian-ao realmente se sentiu ótimo. Mesmo tendo vivido 2 vidas como humano, foi a primeira vez que montou um tigre. Jian-ao pulou das costas do tigre e disse ao tigre, fique aqui e não machuque ninguém. Rugido. O tigre rugiu suavemente, como uma resposta a Jian-ao. Jian-ao acenou com a cabeça e seguiu seu mestre até o Salão de Artes Marciais. O tigre também se deitou no chão e fechou os olhos para descansar. Quanto aos outros assistindo, o tigre estava com preguiça de prestar atenção. No Salão de Artes Marciais, Zaueita disse a Jian-ao, Jian-ao, embora seu punho de tigre tenha alcançado um pequeno sucesso, você ainda não pode relaxar e se esforçar para alcançar um grande sucesso o mais rápido possível. Sim, mestre, eu nunca vou relaxar. Jian-ao também entendeu que o grande sucesso do punho de tigre aumentaria muito sua força. Zaueita também estava muito confiante em Jian-ao. Ele tirou 2 livros secretos da sala interna e os deu a Jian-ao. Já que você já é um guerreiro Minjin, você deve praticar as técnicas de Minjin. O mestre disse antes que existem 2 técnicas principais, a saber, a técnica da maré furiosa e a técnica do trovão. Entre eles, a técnica da maré furiosa é uma continuação da técnica do sangue nutritivo do grande rio. A técnica do trovão é uma técnica superior de Minjin que o mestre obteve acidentalmente em seus primeiros anos, e seu poder também é muito bom. Os 2 tipos de poder cultivados por essas 2 técnicas podem aumentar o poder em 30%. Mas, como técnicas de ponta, todas elas têm uma coisa em comum, ou seja, são muito difíceis de praticar e exigem raízes extremamente altas e um alto grau de adequação às técnicas para serem praticadas com sucesso. Entre seus irmãos e irmãs mais velhos, apenas o mais velho e o terceiro irmãos mais velhos cultivaram a técnica da maré furiosa. E nenhuma das técnicas do trovão foi cultivada. Então, se você quiser praticar essas 2 técnicas, você deve fazê-lo dentro de sua capacidade. Se você realmente não consegue praticar com sucesso, desista o mais rápido possível e mude para outras técnicas. Zaueita exortou solenemente. Sim, mestre. Jian-ao assumiu as 2 técnicas. Claro, esta é uma cópia manuscrita, você pode levá-la para casa e estudá-la cuidadosamente. Jian-ao, a força irada é a técnica que eu pratico, e posso lhe dar algumas instruções detalhadas, que o ajudarão a praticar a força irada mais rapidamente. Quanto à força trovejante, eu também não a pratiquei, então você só pode descobrir por conta própria. Obrigado, mestre. Jian-ao também tomou uma decisão rápida sobre as 2 técnicas de Minjin. Pratique a força irada primeiro. De qualquer forma, com a orientação do mestre, praticar a força irada será definitivamente mais rápido.
Espere até que a força irada seja praticada antes de pensar na força trovejante. Zhao Eita também quis dizer isso. Ele instruiu cuidadosamente Jian Ao sobre a prática da força irada, e ele também podia ver a velocidade com que Jian Ao praticava as principais técnicas de Mingjin. Jian Ao purificou seu Qi Sangue em 100% e ele poderia praticar 10 tipos de técnicas de Mingjin. Se ele não praticasse as melhores técnicas, seria um desperdício. Mas as técnicas exigem um bom ajuste. Quanto mais técnicas de ponta, mais elas exigem um bom ajuste. Quanto mais alto o osso da raiz, maior o ajuste com a técnica. Embora Jian Ao possa purificar 100% de seu Qi Sangue, seu osso da raiz deve ser muito alto. Mas devemos estar preparados para o pior. E se não funcionar? Se é realmente impossível praticar as habilidades de nível superior, então só podemos nos contentar com o próximo melhor e praticar as habilidades superiores. Praticar artes marciais requer muito trabalho, mas você não precisa ser teimoso. Se realmente não funcionar, na verdade não há necessidade de se ater às habilidades de Mingjin de nível superior. Você pode mudar para as habilidades superiores, afinal, a dificuldade das habilidades superiores é muito menor. Mas mesmo que sejam 10 habilidades superiores, o aumento é muito aterrorizante. No entanto, agora que existem habilidades de alto nível, Jian Ao naturalmente tentará. Então, Jian Ao começou a pensar sobre a maré furiosa. Essa maré furiosa é realmente extraordinária e muito complicada de praticar. Se você pode praticar a maré furiosa depende do grau de ajuste entre o osso da raiz e a maré furiosa. Os dados do osso da raiz de Jian Ao atingiram 7, o que é muito alto. Com essa tentativa, a força do corpo de Jian Ao tem uma pitada de transformação em maré furiosa. Muito suave. É isso, ainda é difícil? Que dificuldade existe? Você sabe, Jian Ao acabou de praticar o poder da maré furiosa. Obviamente, o osso da raiz de Jian Ao é extremamente compatível com o poder da maré furiosa. Talvez o osso da raiz de Jian Ao seja tão alto quanto 7 e qualquer técnica seja compatível. No entanto, isso é apenas um pequeno sinal. Leva tempo para se transformar no poder da maré furiosa, e mesmo esse tempo não deve ser curto, pelo menos não será feito em alguns dias. Mas Jian Ao já entendeu que o poder da maré furiosa não é um obstáculo para ele. Meu osso raiz é realmente muito forte e não há problema em praticar a técnica superior de Mingjin. Então vou me concentrar em visualizar a lua de sangue e aumentar minha compreensão. Esforce-se para melhorar minha compreensão o mais rápido possível e tornar o punho do tigre feroz maduro e até perfeito o mais rápido possível. Jian Ao pensou em sua própria situação. Seu osso raiz já é muito forte e não há problema em praticar a técnica superior de Mingjin. Mas sua compreensão é muito pior, e o punho do tigre feroz mal alcançou um pequeno sucesso, e não há esperança de alcançar um sucesso total. Ele naturalmente tem que se concentrar em melhorar sua compreensão. Quanto ao espírito, além de purificar o sangue e o Qi, o espírito não tem outra função, então pode ser deixado de lado por enquanto. À noite, Jian Ao deixou o salão de artes marciais. Du Huan e outros servos da mansão Jian já estavam esperando do lado de fora do salão de artes marciais. Mestre, você finalmente terminou de praticar artes marciais. Está quase escuro. Du Huan deu um passo à frente e estava prestes a carregar Jian Ao para a carruagem, mas Jian Ao balançou a cabeça e disse, Du Huan, pegue a carruagem. Eu não vou subir. Mestre, você não quer pegar a carruagem? Dagao, é hora de acordar. Jian Ao deu um tapa leve na cabeça de Dagao. Dagao estremeceu todo e rugiu imediatamente. Mas quando viu que era Jian Ao, imediatamente abaixou a cabeça e lambeu Jian Ao afetuosamente. Este tigre é realmente a montaria do mestre? Du Huan tinha realmente visto esse tigre há muito tempo. Ela até ouviu rumores sobre Jian Ao e esse tigre. Mas não importa o que acontecesse, não era tão chocante quanto vê-lo com seus próprios olhos. Jian Ao se virou e sentou-se nas costas do tigre. Olhando para o atordoado Du Huan, ele sorriu e disse, vamos para casa. Então, Jian Ao montou no tigre e caminhou lentamente em direção à mansão Jian.
Jian montou um grande tigre e caminhou lentamente até o portão da mansão Jian. Embora as pessoas na mansão Jian tivessem ouvido falar que Jian tinha um tigre de estimação, mas não importa o quanto eles ouvissem, não era tão real quanto vê-lo com seus próprios olhos. Não importa quão alto e poderoso fosse o tigre que eles tinham ouvido antes. Mas vendo com seus próprios olhos, eles sentiram tremores. Isso foi realmente assustador. Como predador de topo, o tigre nasce com uma aura aterrorizante. Além do mais, o grande tigre também tem um traço de sangue de demônio tigre, o que é ainda mais extraordinário. Se não houver vontade firme em nenhuma prática de artes marciais, as pessoas comuns definitivamente ficarão muito assustadas ao enfrentar um tigre. É realmente um tigre. Aquele nas costas do tigre é o jovem mestre. Ele pode realmente domar um tigre? Deveria ser o mestre do jovem mestre que domou o tigre, mas o jovem mestre é tão jovem, mas não tem medo de tigres. Não é algo que as pessoas comuns possam fazer. Mestre e madame estão aqui. Jian viu Jian Dahai e sua mãe à distância, cercado por muitos servos. No entanto, vendo o poderoso tigre, o casal também empalideceu e tremeu. Jian deu um tapinha na cabeça de Dao. Dao entendeu e imediatamente se deitou no chão e abaixou a cabeça. Jian pulou com sucesso das costas de Dao. Pai, mãe, por que você está aqui? Jian perguntou. Xiaoliu, todos nós ouvimos que você monta um tigre. É incrível. Este tigre é tão humano? O casal viu que o tigre realmente ouviu as palavras de Jian e também entendeu a natureza extraordinária desse tigre. Pai, mãe, eu o chamei de Dao. Dao é muito humano e não machucará as pessoas. Você não precisa ter medo. Venha e toque Dao. Jian puxou seus pais trêmulos para Dao. O casal estava realmente muito assustado, mas também um pouco curioso, então acariciaram suavemente a cabeça de Dao. Dao também conhecia a estreita relação entre as duas pessoas à sua frente e Jian, então ele também esticou a língua para lamber os sapatos dos dois, mostrando incomparável gentileza e intimidade. Jian Dahai também riu com vontade e disse, bom, é realmente um tigre que entende a natureza humana. Vamos, vá preparar carne para Dao. Um tigre tão espiritual deve ser extraordinário. Que tal eu ter alguém construindo uma casa para Dao amanhã? Jian balançou a cabeça e disse, pai, não há necessidade de ser tão problemático. Não há muitos quartos vazios no meu quintal? Apenas arrume-os e deixe Dao viver. Quanto à carne, temo ter que preparar muito mais a cada dia. O apetite de Dao não é ruim. Não se preocupe, o problema da carne é simples. Uma mansão Jian tão grande ainda pode matar Dao de fome. Jian Dahai também gosta muito de Dao. Um tigre assim, que entende a natureza humana, mas é tão gentil com eles, quem não ficaria confuso? Isso não é equivalente a um grande felino. Vendo que Dao é tão favorecido, Jian ficou aliviado. Nos dias seguintes, Jian praticou o poder da maré furiosa todos os dias. Ele também observou o grande tigre de vez em quando. Infelizmente, não houve realmente nenhum progresso no punho do tigre feroz. Jian entendeu que isso era por causa de sua falta de compreensão. Sua compreensão não foi suficiente para apoiá-lo a praticar o punho do tigre feroz para o grande sucesso em tão pouco tempo. Talvez depois de alguns anos ou 10 anos, ele pudesse fazer o punho do tigre feroz alcançar o grande sucesso. Mas isso depende do acúmulo de tempo. O tempo é muito longo, Jian tem um jeito melhor. Isso é para visualizar a lua de sangue e melhorar a compreensão. O tempo voa e meio ano se passou. Jian tem agora 8 anos. Neste dia, o corpo de Jian fez um som de estrondo como um trovão. Shua. Jian abriu os olhos. Thunder Power, finalmente conseguiu. Jian mostrou um toque de excitação em seu rosto. Este poder do trovão não é realmente fácil. Desta vez, Jian percebeu o problema da aptidão dos exercícios. O poder da maré furiosa, Jian o praticou em apenas 2 meses. Quanto ao Thunder Force, ele levou 4 meses para dominá-lo.
Isso mostra que os ossos de Jian Ao e a força do trovão não são compatíveis. No entanto, Jian Ao ainda dominava a força do trovão, apesar da baixa compatibilidade. Isso é o suficiente para mostrar o quão aterrorizantes são os ossos de Jian Ao. Isso foi forçado. Jian Ao verificou seus dados atuais. Cultivo, Mingjin, estágio inicial. Ossos, 7. Compreensão, 4-1. Espírito, 2. Punho de tigre, pequeno sucesso. Mingjin, 160% de poder. Depois de meio ano visualizando a lua de sangue, a compreensão de Jian Ao excedeu 4. Além disso, Jian Ao também praticou as duas principais habilidades de Força da Maré Furiosa e Força do Trovão, e a bênção de Mingjin atingiu 160%. Se Jian Ao explodir agora, seu poder de combate será muito forte. Embora seu cultivo ainda esteja no estágio inicial de Mingjin, de acordo com seu mestre, Jian Ao não está com pressa. Primeiro pratique 10 técnicas de alto nível, e não será tarde demais para melhorar seu cultivo depois de praticar 10 tipos de força e integrá-los completamente. Eu pratiquei com sucesso a força do trovão e tenho que pedir ao mestre a terceira técnica de alto nível. Jian Ao levantou-se e saiu de casa. Da HU. Jian Ao gritou. Mestre, Chique levou o mestre HU para passear, e ele provavelmente voltará em breve. Du Huan disse. Jian Ao ouviu isso e balançou a cabeça impotente. Desde que Dagao entrou na mansão Jian, seu status aumentou drasticamente. Ele não apenas tem uma residência separada, mas também tem carne preparada separadamente todos os dias. Jian Dahai até contratou alguns chefes para cozinhar comida deliciosa para Dao de várias maneiras. Além disso, Dao também foi atualizado para Master Tiger. Os servos da casa de Jian não têm mais medo de Dao e levam Dao para passear de vez em quando. Mestre Tigre está de volta. Logo, a voz da pega veio. Rugido. Dao rugiu com grande espírito e rapidamente veio até Jian Ao. Olhando para Dao, que estava quase mais gordo, Jian Ao quase não o reconheceu. Dao, você ganhou peso. Jian Ao franziu a testa. Dao se sentiu um pouco relutante em sair depois de entrar na casa de Jian. Se isso continuar, Dao será inútil. Vamos para o salão de artes marciais. Jian Ao pulou nas costas do tigre e correu para o salão de artes marciais. Bom dia, irmãozinho mais velho. Olá, irmãozinho mais velho. Olá, mestre tigre. Quando chegaram ao salão de artes marciais, todos não ficaram mais surpresos com Dao. Alguns até cumprimentaram Dagao. Isso não é surpreendente. Há muitas pessoas praticando punho de tigre no salão de artes marciais. E há um tigre pronto do lado de fora do salão de artes marciais. Muitos estudantes e discípulos estão observando o tigre. Depois de um tempo, o status de Dagao foi naturalmente atualizado para mestre do tigre. Até Jian Ao, o jovem irmão sênior, foi apreciado por muitas pessoas no salão de artes marciais. Mestre, o poder do trovão do meu discípulo foi praticado. Por favor, me ensine o terceiro Mingjin Gonfa. Jian Ao viu Zhao Eita e explicou seu propósito diretamente. Você já praticou o poder do trovão? Você não disse antes que o poder do trovão não é compatível com você e está preso? Zhao Eita ficou obviamente um pouco surpreso. Não é compatível, mas já se passaram 4 meses. Não importa o quão incompatível seja, você pode praticar o poder do trovão. Zhao Eita parou de falar. 4 meses são lentos? Muito menos 4 meses, 4 anos ou mesmo 14 anos. Qual de seus discípulos praticou o poder do trovão? Zhao Eita sabia que os ossos de Jian Ao eram muito fortes, mas era realmente assustador ser tão forte. Levou apenas 2 meses para praticar a força da maré furiosa, o que era aceitável. Mas levou apenas 4 meses para praticar a força do trovão, que obviamente não era compatível com a força do trovão. Zhao Eita pensou que a força do trovão prenderia Jian Ao por 1 ano ou 2. No final, demorou apenas 4 meses? Isso provavelmente ocorreu porque os ossos foram usados para forçar a força do trovão. Jian Ao,
a terceira técnica de alto nível, eu ainda não tenho. No entanto, vou encontrar uma maneira de lhe dar a terceira técnica de alto nível em alguns dias. Depois de pensar sobre isso, Zhao Eita disse: Obrigado, mestre. Jian Ao também ficou um pouco desapontado. Sem a terceira técnica de alto nível, isso não significa que ele não tem nada a aprender agora? Zhao Eita agora não pode ensinar. Oh, certo, punho de tigre. Jian Ao, você pode levar Dao para caçar e encontrar oportunidades de inspiração na caça. Talvez você possa pegar uma dica de oportunidades de inspiração, para que o punho de tigre possa alcançar o estado de grande sucesso. Zhao Eita fez uma sugestão. Levar Dao para caçar. Os olhos de Jian Ao brilharam. Na verdade, ele também sabia que quando o punho de tigre atingia o estado de pequeno sucesso, era inútil confiar na prática difícil. Era impossível alcançar grande sucesso. Se você deseja alcançar grande sucesso ou perfeição, precisa confiar na iluminação. Às vezes, um pouco de inspiração, uma pitada de oportunidade pode levar a alguma iluminação, o que é mais útil do que praticar duro por 10 ou mesmo dezenas de anos. Zhao Eita praticou o punho de tigre por 40 anos, mas ele só alcançou grande sucesso? Se você não aproveitar a oportunidade e não tiver inspiração, como pode melhorar o Tiger Fist? É impossível. Bem, vou levar Dao para caçar agora. Acontece que Dao ganhou peso durante esse período, então é hora de se exercitar. Jian Ao fez o que pensou e imediatamente quis levar Dao com ele. Jian Ao, estou preocupado com você indo para a montanha Fen sozinho, mas tenho que pedir a terceira técnica Minjin de nível superior para você, então não posso acompanhá-lo. Sua segunda irmã mais velha não tem nada para fazer recentemente, então deixe sua segunda irmã mais velha Wenxin acompanhá-lo. Sim, mestre. Zhao Eita encontrou a segunda irmã mais velha, Wenxin, e explicou brevemente. Wenxin acenou com a cabeça e disse: Mestre, não se preocupe, vou acompanhar meu irmão mais novo até a montanha Fen desta vez. Ok, vá. Zhao Eita ainda estava muito confiante em Wenxin. Então Jian Ao montou no grande tigre e Wenxin montou em um cavalo. Os dois viajaram juntos e rapidamente deixaram a cidade e seguiram em direção à montanha Fen. Segunda irmã sênior, até onde seu cultivo chegou? Você pode me dizer? Se for inconveniente, finja que não perguntei. No caminho, Jian Ao olhou para a segunda irmã mais velha e perguntou. A segunda irmã sênior cheira a fragrância, e seu nome é muito poético, mas a verdadeira segunda irmã sênior é corpulenta, de aparência comum e não tem nada a ver com beleza. No entanto, a segunda irmã mais velha é bondosa e bem-humorada. Entre os muitos discípulos internos no salão de artes marciais, Jian Ao tem o melhor relacionamento com sua segunda irmã mais velha. Wenxin olhou para Jian Ao e disse com um sorriso: Não há nada que eu não possa dizer. Atualmente estou no auge de Anjin. O pico de Anjin? Então estamos prestes a entrar no Huajin. Uma vez que entramos no Huajin, a segunda irmã sênior também não será capaz de entrar na seita Huangti e se tornar um discípulo interno? Como pode ser tão fácil? Sem falar que é difícil chegar ao pico de Anjin para o Ajin. Mesmo se eu chegar ao Ajin, não serei capaz de me tornar um discípulo interno da seita Wangtian. Para me tornar um discípulo interno da seita Wangtian, devo ter menos de 30 anos e já tenho mais de 30 anos. Jian Ao ficou um pouco assustado. A segunda irmã mais velha está na casa dos 30? Jian Ao sabia vagamente que a segunda irmã mais velha não era casada. Mesmo para um guerreiro, 30 anos é definitivamente uma idade mais avançada. No entanto, essa era a privacidade da segunda irmã sênior e não era conveniente para Jian Ao perguntar. Os dois vieram até a montanha Fen. Dao parecia um pouco animado em voltar para a montanha Fen e rugiu. Jian Ao deu um tapinha na cabeça de Dao e disse reconfortantemente: Não se preocupe, você estará ocupado mais tarde. Dao ficou quieto. Jian Ao pulou das costas do grande tigre. Mais tarde, quando o grande tigre precisar caçar, ele estar nas costas do grande tigre afetará as ações do grande tigre. Wenxin amarrou o cavalo fora da floresta e os dois entraram na montanha Fen. Grande tigre,
onde quer que haja presas, você lhe der o caminho e nós o seguiremos. Jian Ao disse a Daú. Daú rugiu animadamente, então pulou e galopou em direção às profundezas da montanha Fen. Jian Ao agora está cheio de energia e sangue, e sua força física é mais aterrorizante do que a de um grande tigre. Portanto, ele seguiu Daú de perto. Sem mencionar a segunda irmã mais velha cheirando a fragrância, ela pode acompanhar o grande tigre, não importa o quão rápido ele corra. Finalmente, o grande tigre parou gradualmente. Um par de olhos de tigre olhou atentamente para um alce à distância. O grande tigre se aproximou silenciosamente do alce, passo a passo. O ritmo era muito gracioso e silencioso. É assim que os tigres são. Tenha muito cuidado ao caçar. Se você não agir, você será morto. Jian Ao olhou para Daú de perto, observando cada movimento de Daú. Várias formas de tigre apareceram vagamente em sua mente. Parecia que ele de repente se sobrepôs a Daú. Afinal, o punho de tigre de Jian Ao entendeu a forma do tigre e atingiu um pequeno nível de sucesso. Só faltam algumas oportunidades e inspiração e não podem alcançar grande sucesso. Há um grande tigre observando todos os dias. Agora há uma demonstração ao vivo de como caçar. A inspiração veio à mente de Jian Ao como uma mola. Logo, Daú entrou em ação. Embora Daú tenha ganhado algum peso, sua figura ainda é muito forte. Quando atacou, o alce entrou em pânico e não teve como evitá-lo. Foi pulado pelo grande tigre, e o grande tigre mordeu a garganta do alce diretamente. O alce lutou violentamente. Não demorou muito para que o alce perdesse o fôlego de vida. Morto! Um alce tão grande foi morto por um grande tigre. Não há brigas desnecessárias em todo o processo. Muito simples. É uma morte com um golpe. É assim que os tigres caçam. A mente de Jian Ao estava cheia de inspiração. Agora seu entendimento excedeu 4. Comparado com alguns meses atrás, seu entendimento é mais forte, então seu entendimento é mais profundo. Um pequeno domínio do punho de tigre é apenas uma compreensão preliminar da forma de tigre, mas não é um tigre real. Um tigre caça, se aproxima com cautela e, uma vez que ataca, é estrondoso e atinge o ponto vital. Jian Ao percebeu de repente. Uma centelha de inspiração explodiu em sua mente, fazendo-o perceber algo profundo. Ele podia sentir claramente que sua compreensão da forma de tigre havia se aprofundado. Isso também mostra que ele veio ao lugar certo desta vez. Não basta observar tigres de perto todos os dias. Você deve dar uma olhada mais de perto em como os tigres caçam. Só assim o punho de tigre de Jian Ao pode ser realizado. Daú arrastou o alce e veio até Jian Ao como se pedisse crédito. Jian Ao sorriu e disse, segunda irmã sênior, você está com fome? Somos abençoados hoje. Embora Daú tenha ganhado algum peso, suas habilidades não diminuíram, o que é bom. A segunda irmã mais velha sentiu o cheiro da fragrância e acenou com a cabeça. Os dois cortaram uma porção da carne de veado e começaram a assá-la. O resto foi dado a Daú. Segunda irmã sênior, você também praticou o punho de tigre, certo? Certo. Então o punho de tigre da segunda irmã sênior atingiu seu pico. Wen Xian deu uma mordida na carne de veado e disse vagamente, Xiao Shen. Xiao Shen? A segunda irmã sênior também deve ter alguns insights ao assistir à caça ao grande tigre. Que tal confirmarmos um ao outro? Acabei de assistir a uma grande caça ao tigre, e a inspiração surgiu em minha mente, e ganhei uma compreensão mais profunda da forma do tigre. Jian Ao falou sem parar sobre sua compreensão da forma do tigre. Mas ele não viu o olhar vazio da segunda irmã sênior Wen Xian. Que? Tem insights? Wen Xian viu o tigre caçando o tempo todo. Mas, é isso. Deixe agir e fazer melhor do que Daú. Quanto aos insights? Quem pode entender algo assistindo a uma caça ao tigre? Vendo o olhar alegre de Jian Ao, Wen Xian se sentiu um pouco complicado. Realmente existe agora. Jian Ao deu uma olhada na caça ao grande tigre e, na verdade, teve uma compreensão mais profunda da forma do tigre. Isso é gênio?
Wen Xian parou de falar. O mestre pediu que ela observasse Jian Ao e o protegesse para evitar acidentes. Ele não pediu a ela para prender o punho de tigre. Aqueles que podem observar tigres caçando e entender as habilidades de boxe não são pessoas comuns. No passado, Wen Xian não tinha sentimentos intuitivos sobre o gênio de Jian Ao. E agora, ela sentia isso. Portanto, Wen Xian continuou a mastigar a carne de veado silenciosamente e não respondeu à chamada troca de insights de Jian Ao. Rugido. Dao rugiu mais algumas vezes. Havia uma pitada de impaciência em sua voz. Irmão mais novo, o que há de errado com Dao? Wen Xian perguntou curiosamente. Ela sabia que Dao entendia a natureza humana, e apenas Jian Ao poderia entender o que Dao queria dizer. Jian Ao disse com algum constrangimento. Quando Dao voltou para as montanhas e florestas, ele caiu em seu antigo hábito e queria fazer xixi e definir seu território. Sinta o cheiro da fragrância e de repente perceba. Embora Dao tenha o sangue de um demônio tigre, ele não é um demônio tigre, afinal, e ainda mantém certas características da besta. Fazer xixi para cercar o território é a consciência gravada nos ossos dos tigres. Voltando à floresta, Dao foi influenciado por sua consciência e naturalmente queria definir seu território, por isso estava sempre inquieto. Deixe-o ir, ele não pode superar o hábito em seus ossos. Wen Xian disse. Jian Ao acenou com a cabeça, ele também entendeu isso. Dao, vai e volte rapidamente. Jian Ao deu um tapinha na cabeça do grande tigre, e o grande tigre rugiu animadamente, então rapidamente correu para fora e definiu seu território ao redor da floresta. O grande tigre atravessou as montanhas e florestas por todo o caminho. É tão revigorante. Embora haja carne para comer todos os dias na mansão Jian, afinal, é o rei dos animais, e as montanhas e florestas são seu destino. O território do tigre é muito grande. Ele fez xixi na borda do território e continuou patrulhando o território. Qualquer animal selvagem que entrar no território será expulso ou morto pelo tigre. De repente, Dao sentiu vagamente um cheiro familiar. Era o cheiro de outras feras. Dao foi procurar o cheiro e, com certeza, viu um javali. Este javali é enorme. Desenfreado nas montanhas e florestas, muito arrogante. Ele não prestou atenção às marcas de território deixadas pelo grande tigre. Dao ficou furioso. É o rei dos animais, e este é o seu território. Como um javali pode correr solto? Então, o grande tigre se aproximou silenciosamente. Uau! No momento seguinte, o grande tigre se moveu. Embora o javali também seja muito forte, sua força bruta é muito aterrorizante, não inferior à do grande tigre. No entanto, o corpo de Dao é muito flexível. Depois de um ataque, o javali lutou violentamente, mas ficou com cicatrizes em seu corpo pelas garras afiadas do tigre. Quando o javali viu o grande tigre, pareceu estar um pouco assustado. Ele fez um som de chunk, chunk, chip em sua boca e continuou recuando. O tigre se aproximou passo a passo, atacou novamente e agarrou o javali com sua boca grande. O javali lutou violentamente. As duas bestas estavam constantemente emaranhadas e rolando no chão. O javali é realmente muito forte e se liberta dos grilhões do tigre. O grande tigre foi até atingido por um javali, mas não foi um grande problema. O javali começou a fugir, mas o tigre estava em perseguição. O javali estava ferido e sangrando por causa do ferimento. O grande tigre continuou seguindo o javali novamente. Com o passar do tempo, o javali não podia mais correr. PFFT. Finalmente, o grande tigre mordeu outra ferida enorme na garganta do javali. O sangue jorrou e o javali também choramingou e caiu pesadamente no chão. Rápido, aqui! Vários jovens guerreiros saltaram da floresta e viram javalis e tigres no chão de relance. Opa, o javali está morrendo. Este javali tem sangue de demônio. De acordo com a missão, ele precisa ser capturado vivo. Mas não parece que pode sobreviver. O javali foi morto por este tigre. Hã? Este tigre não é comum. Ele também tem sangue de demônio. Como o javali está morto,
capturar o tigre vivo também pode ser considerado como a conclusão da missão. Havia 3 guerreiros no total, aproximando-se lentamente do grande tigre. Daú parecia sentir o perigo. Deu um passo para trás pouco a pouco. Uau! Os 3 guerreiros agiram juntos. Todos eles atacaram o grande tigre. O grande tigre ergueu a pata e apontou para um dos guerreiros. Como resultado, o guerreiro foi mais rápido e realmente agarrou a pata do grande tigre com as próprias mãos, com as 2 mãos com força, gritou, levante-se. O guerreiro levantou diretamente o grande tigre e o esmagou no chão. Estrondo. Daú ficou tonto. Além disso, os 3 guerreiros o pressionaram, e o poder aterrorizante tornou impossível para o tigre se mover. Obviamente, esses 3 guerreiros nasceram com energia e seu poder era muito aterrorizante. Pego, amarre-o rapidamente. As 3 pessoas tiraram apressadamente a corda e se prepararam para amarrar o grande tigre. O que você está fazendo? Solte Daú. Neste momento, Jian chegou. Na verdade, Jian está procurando por Daú há algum tempo. Por tanto tempo, ele pensou que Daú havia fugido sozinho. Acontece que Daú foi pego. Jian ficou chocado e com raiva. Felizmente, ele encontrou Daú, caso contrário, as consequências seriam desastrosas. Uma criança? De onde veio a criança? Você se perdeu com os adultos? Vamos, diga-me de quem você é filho? Esta floresta é muito perigosa. Os 3 guerreiros ficaram um pouco surpresos quando viram Jian. Eu não esperava que houvesse uma criança na floresta. Jian e a segunda irmã Venxian foram procurar o tigre separadamente. Agora a segunda irmã ainda está para trás. Os 3 guerreiros erroneamente pensaram que ele estava perdido com os adultos. Eu sou o dono deste tigre. Por favor, deixe o tigre ir. Jian também se acalmou. Olhando para as 3 pessoas que não estavam vestidas como caçadores, mas podiam facilmente subjugar o tigre, provavelmente eram guerreiros. No entanto, as palavras de Jian surpreenderam ainda mais as 3 pessoas. Senhor? Este tigre tem dono? E o dono é uma criança menor de 10 anos, é possível? Garoto, me diga onde estão seus pais? Se você se perder, podemos tirá-lo da floresta. Os 3 guerreiros não eram pessoas mais. Vendo que Jian era uma criança e era perigoso ficar na floresta, eles até propuseram mandar Jian para fora. Você não acredita em mim? Jian franziu a testa. Assim que viu os olhares das 3 pessoas, soube que não acreditavam que ele era o mestre de Dagao. Isso foi realmente um pouco inacreditável. Dagao, rosne 3 vezes. Jian disse de repente a Dagao. Dagao tem o sangue de demônios tigres e tem uma alta inteligência. Ele estava muito familiarizado com Jian na mansão Jian durante este período. Portanto, Dagao imediatamente rosnou 3 vezes de acordo com as instruções de Jian. Dagao, abra a boca novamente. Dagao sorriu. Dagao, balance o rabo de novo. Dagao balançou o rabo quando Jian disse. Os 3 guerreiros se entreolharam e houve um toque de choque em seus olhos. Era realmente verdade? O tigre à sua frente é o animal de estimação de uma criança? Isso é simplesmente muito louco. Então, os 3 gradualmente soltaram suas mãos. Daú choramingou e olhou para Jian. Daú, venha aqui. Daú olhou para as 3 pessoas. Os 3 guerreiros não o impediram. Daú de repente pulou e veio na frente de Jian. Jian gentilmente deu um tapinha na cabeça de Daú e o confortou. Daú, você foi injustiçado, fique ao meu lado e não corra por aí. Os olhos de tigre de Daú mostraram um olhar injustiçado, choramingaram e acenaram com a cabeça, e então ficaram ao lado de Jian em silêncio. Os 3 guerreiros viram a intimidade entre Jian e Daú e sabiam que a criança à sua frente era de fato o dono do tigre. Um dos guerreiros deu um passo à frente e disse, somos discípulos externos da seita Wangtian. Recebemos a missão da seita e viemos para a Montanha Fein para capturar feras selvagens com sangue de demônio.
Viemos aqui para rastrear um javali e descobrimos que o javali foi morto por um tigre, então planejamos pegar o tigre para completar a missão. No entanto, como o tigre tem dono, o que aconteceu agora foi um mal-entendido. Por favor, me perdoe. Essas 3 pessoas não são arrogantes. Eles até tomaram a iniciativa de se desculpar com Jian Ao, o que fez Jian Ao se sentir aliviado. Vocês são discípulos externos da seita Wangtian? Sim. O coração de Jian Ao se moveu. A seita Wangtian é dividida em seitas externas e internas. Abaixo do nível de Wajin, eles são basicamente discípulos externos. Mas quanto tempo levaria? Além disso, ele poderia praticar 10 técnicas superiores de Minjin, purificando seu Qi e sangue em 100%. Onde ele poderia encontrar as 10 melhores técnicas de Minjin em Kanjin? Mestre, decidi usar este token para trocar por 3 técnicas principais de Minjin. Depois de muito tempo, Jian olhou para seu mestre e tomou uma decisão. Diga-me o que você pensa. Um olhar estranho brilhou nos olhos de Zhao Eita. Embora Jian tivesse apenas 8 anos de idade. Mas Zhao Eita nunca se atreveu a tratar Jian como uma criança. Mestre, é bom que a família Xia tenha gostado de mim. Quanto a devidos favores, quando eu me tornar um discípulo interno da seita Wangtian, não será fácil retribuir o favor da família Xia. É estúpido não ousar usar o token da família Xia por causa do medo de dever favores. Agora, para mim, a primeira prioridade é melhorar minha força e passar pela Torre do Céu Desolado para me tornar um discípulo interno da seita Wangtian. As palavras de Jian Ao deixaram Zhao Eita muito satisfeito. Parece que Jian Ao pensou bem. Favores? Pessoas que não têm habilidade não podem dever favores. Pessoas com habilidade sempre recebem favores dos outros. No início, Jian Ao queria uma cota de recomendação da seita Wangtian, mesmo que fosse uma cota de recomendação da seita externa. Mas como Jian Ao praticava artes marciais e se tornava mais forte, a cota de recomendação da seita Wangtian veio sem ser convidada. Alguém correu para lhe dar uma recomendação para a seita Wangtian. Portanto, melhorar a força é a coisa mais importante. Um token da família Xi em troca de 3 técnicas Minjin de alto nível é um ótimo negócio para Jian Ao, que precisa urgentemente melhorar sua força. Jian Ao, pense por si mesmo. Então eu vou pegar este token. Você pratica Fei Shui primeiro. Dentro de 1 mês, vou trocá-lo por 3 técnicas Minjin de alto nível para você. Obrigado, mestre. Jian Ao colocou o livro secreto Fei Shui em seus braços, depois se despediu e saiu. Do lado de fora do salão de artes marciais, um médico estava agachado no chão tremendo de medo, verificando cuidadosamente os ferimentos de Dao. Os médicos geralmente tratam as pessoas, e esta é a primeira vez que tratam tigres, então eles parecem muito inábeis. Doutor, como está Dao? Jian Ao perguntou. O médico ficou aliviado quando viu Jian Ao e respondeu, Mestre Jian, seu tigre de estimação sofreu apenas alguns ferimentos na pele. Eu parei o sangramento. Deve ficar tudo bem. Ok, obrigado doutor. Jian Ao tirou a taxa de consulta e o médico saiu feliz. Dao estendeu a língua para lamber a mãozinha de Jian Ao. Jian Ao gentilmente deu um tapinha na cabeça de Dao e o confortou. Não se preocupe, você está bem, apenas descanse por alguns dias. De volta à mansão Jian Ao pegou o livro secreto de Fei Shui o mais rápido possível. Jian Ao praticou as 2 principais técnicas de Minjin de Fushao Jin e Jinglei Jin. Embora sejam completamente diferentes de Fei Shui Jin, Jian Ao já está muito familiarizado com a técnica Practice Jin. Ele podia dizer de relance que a força de neve voadora era extremamente poderosa e provavelmente não era tão fácil de praticar. No entanto, 3 meses não devem ser problema. Jian Ao pensou no que aconteceu hoje novamente. Especialmente o encontro com os discípulos externos da seita Wangtian. Ele até lutou e derrotou Liu Quan com um movimento. Esta foi a primeira vez que Jian Ao lutou contra alguém, em vez de lutar um com o outro. No entanto, Jian Ao teve um pressentimento. Foi muito fácil. Sim, era muito fácil para ele enfrentar Liu Quan. Ambos eram guerreiros Minjin.
Até Liu Quan foi capaz de entrar na seita externa da seita Wang Tian e se tornar um discípulo externo, então ele não deveria ser uma pessoa fraca. O resultado é isso? Muito menos um Liu Quan. Mesmo que houvesse 10 Liu Quans, Jian Ao não sentiria nenhuma ameaça. Isso não era porque Jian Ao era arrogante. Mas sua força, sem saber, superou em muito a de guerreiros do mesmo nível. Mesmo que minha força tenha superado a dos guerreiros do mesmo nível, e mesmo muitos guerreiros Mindin na seita externa da seita Wangtian provavelmente não são meus oponentes. Mas o mestre ainda acha que tenho poucas chances de passar pela Torre do Céu Desolado. A Torre do Céu Desolado provavelmente é muito difícil. No entanto, não é suficiente apenas depositar minhas esperanças no mestre para trocar por 3 técnicas superiores de Mindin. Se meu punho de tigre puder ser aperfeiçoado, então terei uma chance melhor de passar pela Torre do Céu Desolado. Jian Ao replanejou seu plano de treinamento de artes marciais. A força de neve voadora deve ser praticada, mas o punho de tigre também deve ser praticado. Desta vez, quando ele foi para a Montanha Fen para assistir à caça do Grande Tigre, Jian Ao teve alguns insights. Se ele viesse mais algumas vezes, talvez pudesse encontrar uma oportunidade, assim, aperfeiçoar o punho de tigre. Uma pessoa misteriosa veio ao Salão de Artes Marciais da Garça Branca, um dos 7 salões de artes marciais em Kanshin hoje. O dono do salão, He Tiangan, o recebeu pessoalmente. Zhao Eita, o que te traz aqui? He Tiangan perguntou. Ele conhece Zhao Eita. A outra parte nunca vem ao templo sem motivo, então ele deve ter algo para fazer desta vez. Zhao Eita e He Tiangan estavam muito familiarizados um com o outro, então ele se sentou sozinho e perguntou calmamente. Velho Bai, seu discípulo do Futian já alcançou o poder das trevas, mas você ainda não tem a cota de recomendação de Huang Tianzong? Ao mencionar do Futian, a expressão do velho Bai afundou. Esta é a dor em seu coração. Antes de Jian Ao, Du Futian foi o primeiro gênio em Kanshin. He Tiangan tinha grandes esperanças em Du Futian e queria enviar Du Futian para Huang Tianzong quando ele estivesse no poder brilhante. No final, ele não conseguiu a cota de recomendação e foi adiado até agora. No início, He Tiangan também foi a Zhao Eita para pedir a cota de recomendação de Huang Tianzong mantida por Zhao Eita, mas foi rejeitada por Zhao Eita. Zhao Eita, você está aqui para tirar sarro de mim desta vez? He Tiangan perguntou com um sorriso de escárnio. Velho Bai, não seja ingrato. Desta vez, estou aqui para lhe dar uma cota de recomendação para a seita Wangtian. Você quer isso? O quê? Cota de recomendação da seita Wangtian? Zhao Eita, você está disposto a me dar sua cota de recomendação? He Tiangan imediatamente ficou animado. Claro que não posso lhe dar minha cota de recomendação. Zhao Eita, você não quer me dar sua cota de recomendação, você está me provocando. Não posso lhe dar minha cota de recomendação, mas tenho o token da família Qin Jianxia. Este token é equivalente à cota de recomendação para a seita externa da seita Wangtian. Você quer isso? Zhao Eita virou a mão e um símbolo apareceu em sua mão. Token da família Qin Jianxia. He Tiangan era naturalmente experiente. Ele olhou para o token com cuidado e sentiu calor em seu coração. É verdade. O token da família Qin Jianxia é equivalente à cota de recomendação da seita externa de uma seita Wangtian. Du Futian tem esperança de entrar na seita Wangtian. Zhao Eita, diga-me, o que você quer? He Tiangan gradualmente se acalmou. Zhao Eita não poderia ter dado a ele o token sem motivo. Velho Garça Branca, você está sóbrio. Não há almoço grátis no mundo, mas desta vez quero muito pouco. Só estou lhe dando esta oportunidade por causa de nossas décadas de amizade. Diga-me, quais são as condições? Eu só quero 3 técnicas de Mindin de alto nível. O velho guindaste branco franziu a testa. 3 técnicas de Mindin de alto nível? Embora existam apenas 3, as técnicas de alto nível de Mindin estão escondidas em todos os principais salões de artes marciais de Kanshin. É impossível entregá-los. Eu só tenho 2. Velho Grou Branco, não diga que eu não cuido de você. Vou lhe dar 10 dias para coletar 3 técnicas de Mindin de alto nível.
Caso contrário, irei para outros salões de artes marciais, ou até mesmo para a mansão do Lorde da cidade. Acredito que sempre haverá um que possa criar 3 técnicas de Mingjin de alto nível. Ao ouvir que Zhao Eita estava indo para outros salões de artes marciais, He Tiangan imediatamente ficou ansioso. Não vá para outros salões de artes marciais. Irmão Zhao, 10 dias, certo? Não se preocupe, com certeza vou reunir 3 técnicas de Mingjin de alto nível para você dentro de 10 dias. He Tiangan cerrou os dentes e disse: Ok, então vou esperar 10 dias. No entanto, velho Bai, deixe-me ser franco. As 3 técnicas de Mingjin de alto nível não podem ter nenhum problema. Você deve entender o que quero dizer, certo? Eu entendo. Não se preocupe. As técnicas devem ser limpas e não causarão nenhum problema. Zhao Eita assentiu. Ele não ficou no salão de artes marciais de Bai por muito tempo e saiu rapidamente. Olhando para o desaparecimento de Zhao Eita, He Tiangan não conseguiu esconder sua empolgação. Token da família Qin Jianxia, eu me pergunto de onde Zhao Eita o tirou. Esqueça, não importa de onde Zhao Eita o obteve, este símbolo é de fato uma recomendação para a seita externa da seita Wangtian. Com este token, Futian pode entrar na seita Wangtian. Esta oportunidade deve ser aproveitada. Mas ainda falta uma técnica Mingjin de alto nível, e deve ser limpo. Esqueça, não importa quanto sangue você gaste, você tem que obter 3 técnicas Mingjin de alto nível. He Tiangan é muito claro sobre o talento de Du Futian, e ele deve ser um gênio comparável à seita Wangtian. Assim que Du Futian entrar na seita Wangtian, ele definitivamente será capaz de voar para o céu. Esta oportunidade não deve ser desperdiçada. Poucos dias depois, He Tiangan foi ao salão de artes marciais da Torre Negra. Quando ele saiu, He Tiangan estava sorrindo e parecia muito feliz. Poucos dias depois, Kanshin teve uma notícia sensacional. A escola de artes marciais Bai recebeu uma recomendação da seita Wangtian. O chefe da escola, He Tiangan, usou a recomendação de seu discípulo Du Futian e enviou pessoalmente Du Futian para a seita Wangtian. Ele deixou Du Futian entrar na seita Wangtian e se tornou um discípulo externo da seita Wangtian. Esta notícia provocou sensação em Kanshin. Em particular, o Círculo de Artes Marciais estava perguntando sobre a escola de artes marciais Bai. Como conseguiu uma recomendação da seita Wangtian? He Tiangan estava de boca fechada e não revelou nenhuma notícia. No entanto, Jian Ao e Wen Xian tinham alguns palpites. Afinal, os dois sabiam sobre o token da família Xia. Foi muita coincidência que a escola de artes marciais Bai tenha recebido uma recomendação da seita Wangtian neste momento. Um dia, Zhao Eita chamou Jian Ao. Jian Ao, o token da família Xia foi trocado por 3 técnicas principais de Mingjin, ou seja, Bai Jin, Panxi Jin e Julin Jin. Zhao Eita tirou diretamente os segredos das 3 técnicas. Bai Jin. O coração de Jian Ao se moveu. Ele sabia que a escola de artes marciais Bai tinha uma técnica Mingjin de alto nível, chamada Bai Jin. Depois de entrar em contato com a escola de artes marciais Bai e obter a recomendação da seita Wangtian, Jian Ao basicamente adivinhou o que estava acontecendo. Mestre, você trocou técnicas com a escola de artes marciais Bai? Jian Ao perguntou. Sim, essas 3 técnicas vieram da escola de artes marciais Bai. Meu mestre e He Tiangan são amigos há décadas, e He Tiangan me ajudou muito. Quem não pode ser trocado? Portanto, esta oportunidade é dada a He Tiangan. Embora fosse uma troca, tanto He Tiangan quanto Zhao Eita sabiam que Zhao Eita estava cuidando de He Tiangan. Caso contrário, Zhao Eita poderia ter obtido maiores benefícios. Jian Ao, tenho outro pedido indesejado. Mestre, se você tem algo a dizer, diga-me diretamente. Zhao Eita respirou fundo e disse lentamente, por algumas razões, estou ansioso para que você entre na seita interna da seita Wangtian. Alguns de seus irmãos e irmãs são realmente muito talentosos. Se eles usarem a cota de recomendação, eles também podem se tornar discípulos externos da seita Wangtian. Se trabalharem duro, podem se tornar discípulos internos. No entanto, não dei a eles a cota de recomendação. Em vez disso,
eu o guardei e finalmente decidi dar a você. Embora seus talentos não atendam às minhas necessidades, ainda devo algo a eles. Se você puder se tornar um verdadeiro discípulo da seita Onity no futuro, você terá um lugar para atendentes. Espero que você possa dar a alguns de seus irmãos e irmãs um lugar para atendentes, a seu critério. A cota de discípulos verdadeiros é melhor do que a de discípulos externos. Jian Ao não concordou imediatamente depois de ouvir isso. Primeiro, ele não entendia qual era a cota de acompanhantes, e segundo, não conhecia muitos irmãos. Ele só estava familiarizado com a segunda irmã, Wen Xian. Como se visse as preocupações de Jian Ao, Zhao Eita sorriu e disse, não se preocupe, eu só devo um pouco a eles, então quero deixar uma saída. Mas a cota de atendente é sua e está intimamente relacionada a você. Você tem que decidir a quem dar. Não vou mencionar isso a seus irmãos e irmãs. Você pode se dar bem normalmente, e então pode dar a cota de ajudante aos irmãos ou irmãs que conhece. Quanto a algumas pessoas que não são próximas a você, ou mesmo com ciúmes de você, elas são tolas, e eu não vou intervir. Jian Ao entendeu. Parece que o mestre também está claro em sua mente e não forçará Jian Ao a cuidar de todos os irmãos e irmãs. Apenas cuide dos irmãos e irmãs que são familiares e têm um bom relacionamento, então não há problema. Por exemplo, a segunda irmã Wen Xian é muito boa. Se houver uma chance, Jian Ao naturalmente puxará Wen Xian para a seita Onity. Mestre, eu entendo. Por favor, tenha certeza, se eu precisar de alguma coisa, darei prioridade aos meus irmãos e irmãs. Então estou aliviado. Vá em frente. Você não pode se apressar no treinamento. Você deve proceder passo a passo. Se não se encaixar no método, não force. Sim, mestre. Jian Ao voltou para a sala silenciosa. Ele precisa fazer um plano para o próximo treino. Com seu físico atual, não será problema praticar essas técnicas de alto nível de Minjin. Mas é muito difícil alcançar o máximo ou a perfeição do punho de tigre. Sua compreensão não é suficiente. Portanto, a próxima vez é praticar com todas as suas forças e visualizar a lua de sangue com todas as suas forças para aumentar sua compreensão. Jian Ao estimou o tempo, 1 ou 2 anos definitivamente será suficiente. Em seguida, estabeleça uma pequena meta. Vá para Huang Tianzong antes dos 10 anos de idade e entre diretamente na seita interna. Jian Ao está muito confiante. Contanto que ele trabalhe duro, não deve ser um problema atingir o objetivo. Jian Ao estabeleceu uma pequena meta. Apenas um mês depois, alguém veio à mansão Jian que surpreendeu Jian Ao. Xia Hong. Jian Ao olhou para a mulher de túnica vermelha na sala de estar. Não é o Xia Hong que conheci na montanha Fein? E Xia Hong também deu a ele um token da família Xia. Por que Xia Hong encontrou a mansão Jian? O prodígio da mansão Jian, Jian Ao, um discípulo interno da Escola de Artes Marciais da Torre Negra. Você não esperava que eu o encontrasse aqui, não é? Xia Hong se virou e seu tom era muito calmo. Xia Hong, o que você quer fazer? Jian Ao franziu a testa. Embora essa mulher tenha dado a ele o token da família Xia, ela não era tão fácil de se conviver. Você ainda me pergunta o que eu quero fazer? O que você está fazendo? Eu te dei o token da família Xia. Era para você usar e permitir que você se juntasse a Huang Tianzong. Mas você deu para outra pessoa. Você deveria me dar uma explicação para isso. Xia Hong não mediu palavras e declarou diretamente seu propósito. Ela veio fazer perguntas. Originalmente, ela conheceu Jian Ao por acidente, gostou do talento de Jian Ao e queria dar uma chance a ele. Uma vez que Jian Ao se junte à seita Huang Ti e se torne um discípulo interno no futuro, ele provavelmente será capaz de ajudá-la. Embora a família Xia tenha um grande negócio, também há muitos membros excelentes. Se Xia Hong quiser obter mais recursos, ela terá que competir dentro da família Xia. Se ela puder ter alguns ajudantes, isso também a ajudará a competir dentro da família Xia. Xia Hong estava interessado no potencial de Jian Ao, mas e se Jian Ao desse o token para outra pessoa? Especialmente que do Futian, Xia Hong também o conheceu.
Talvez em Kenshin, Du Futian seja considerado um gênio. Mas em Huang Tianzong, Du Futian simplesmente não era suficiente. Portanto, furioso, Xia Hong também perguntou de várias maneiras e finalmente descobriu a identidade de Jian Ao. Então ela veio pessoalmente à casa de Jian para pedir a Jian Ao que desse uma explicação. Jian olhou para Xia Hong e disse com uma voz profunda: "Atrevo-me a perguntar à irmã Hong. Você me deu o token e me recomendou para me juntar a Huang Tianzong, mas você quer que eu ajude a irmã Hong no futuro?" Considerando que Jian Ao tinha apenas 8 anos, era apropriado chamar Xia Hong de irmã Hong. Até chegou mais perto. O tom de Lian Xia Hong tornou-se muito mais suave, e ela acenou com a cabeça e disse: "Sim, eu preciso de sua ajuda no futuro, mas o pré-requisito é que você deve entrar em Huang Tianzong. Somente entrando em Huang Tianzong sua força pode melhorar rapidamente. Capacidade de me ajudar. Mas você deu a cota de recomendação para Du Futian, e você não pode se juntar a Huang Tianzong. O que você pode fazer para me ajudar no futuro?" "Irmã Hong, quem disse que eu não posso entrar em Huang Tianzong? Desde que você descobriu que eu sou um discípulo da Escola de Artes Marciais da Torre Negra, você não sabe a origem do meu mestre? Na verdade, tenho uma cota recomendada por Huang Tianzong." "Hã? Você está dizendo que Zhao Eita vai lhe dar a cota de recomendação carregada pelo ancestral da família Zhao?" A cota de recomendação na mão de Zhao Eita é a cota de recomendação para a seita interna, e pode promovê-lo diretamente para a seita interna. Xia Hong olhou para Jian Ao com olhos brilhantes. Parece que ela descobriu claramente. Ele ainda sabe mais do que outras escolas de artes marciais em Kenshin. Ele realmente sabia que o que Zhao Eita estava segurando era um local recomendado para a seita interna de Huang Tianzong. Sim, o mestre prometeu me dar o local recomendado para a seita interna. Xia Hong estava pensativo. Não é de admirar que você não menospreze a cota de recomendação que lhe dei. Aposto que você tem o apoio da cota de recomendação da seita interna. Irmã Hong, você está errada. Seu token me ajudou muito. Como usei o token, isso significa que aceitei o favor da irmã Hong e serei recompensado generosamente no futuro. Depois de falar sobre isso, Xia Hong naturalmente entendeu tudo. Portanto, a atitude de Xia Hong suavizou. Até mesmo olhar para Jian Ao tornou-se cada vez mais agradável aos olhos. Minha pergunta final é: você vai se preparar para subir ao portão interno durante Minjin? Certo. Xia Hong acenou com a cabeça. Então eu entendo, você quer invadir a Torre do Céu Selvagem. Seu mestre é realmente corajoso. Xia Hong não continuou a perguntar. Aqueles que se atrevem a invadir a Torre do Céu Selvagem são todos pessoas implacáveis, e todos eles são gênios entre gênios. Como Zhao Eita se atreveu a usar a cota recomendada pela seita interna em Jian Ao, ele deve ter alguma confiança e não havia necessidade de ela lembrá-lo. Afinal, o ancestral de Zhao Eita era um membro de alto escalão da seita Huang Ti e um poderoso taoísta, não pior do que a família Qin Jianxia. É só que está em declínio agora. Mas Zhao Eita deve estar muito familiarizado com as regras de Huang Tianzong. Ok, vou esperar por suas boas notícias em Huang Tianzong. Xia Hong levantou-se e saiu. Uau! De repente, um livro secreto foi jogado em direção a Jian Ao por Xia Hong. Pop! Jian Ao pegou o livro secreto. Há 3 grandes caracteres escritos nele, Zhuanmundin. Obviamente, este é um livro secreto para treinamento de força. Irmã Hong. Não se preocupe, pegue. Esta é uma técnica de ponta de Minjin. É minha conquista pessoal e não tem nada a ver com a família Xia ou Huang Tianzong. Embora eu não saiba quanto Qi sangue você purificou, mas como Zhao Eita tem confiança para deixá-lo invadir a Torre do Céu Selvagem, então o Qi e o sangue que você purificou não devem ser ruins. Você provavelmente precisará desse poder de girar a roda. Se você realmente me agradecer, então trabalhe duro para avançar para a seita interna e não desperdice a cota de recomendação do seu mestre para a seita interna. Além disso, também espero que você retribua o favor. Somente se tornando um discípulo da seita interna você pode retribuir o favor para mim. Xia Hong saiu muito simplesmente. Jian Ao não podia mais ver Xia Hong,
e ela obviamente havia deixado a mansão Jian. É outra técnica de Mindin de alto nível. Esse favor está ficando cada vez maior. Jian olhou para o Jin da roda em sua mão com um sorriso no rosto. Quanto mais favores você deve, maior você deve, o que é uma coisa boa. Xia Hong entendeu tudo. Isso é para ajudá-lo. Quando chegar a hora, o mundo estará unido. Irmã Hong, mestre, segunda irmã sênior. Eu não vou decepcioná-lo. Jian respirou fundo. Agora ele estava em um estado de excitação. Xia Hong veio até aqui, originalmente para levantar um exército para punir, mas no final ela deu a ele uma técnica Mindin de alto nível, que era exatamente a ajuda que Jian precisava agora. Isso fez Jian sentir que, quando chegar a hora, o mundo estará unido. Com a força da roda dada por Xia Hong, Jian reuniu um total de 7 técnicas Mindin de alto nível. Enquanto todos eles forem praticados, a melhoria na força de Jian é inimaginável. Então Jian começou a fazer de tudo para praticar. Esforce-se para praticar todas as 7 técnicas de Mindin o mais rápido possível. A primavera vai e o outono chega, e mais um ano se passou. Já se passou 1 ano e 3 meses desde que Xia Hong saiu. Jian não foi ao salão de artes marciais, mas ficou em casa. De acordo com o mestre, ele não tem nada a ensinar a Jian. Tudo depende do próprio Jian. Jian correspondeu às expectativas de todos. Com a bênção de um osso forte, ele já dominou 6 técnicas de Mindin de alto nível. Agora resta apenas o último, a roda da reencarnação. Esta roda da reencarnação é um pouco complicada. Não se encaixa em Jian. Mas mesmo que não se encaixe, Jian passou 4 meses e quase o dominou. Zumbido. No momento seguinte, todo o corpo de Jian foi abalado. Ele sentiu que uma nova força nasceu em seu corpo. A roda da reencarnação está pronta. Finalmente, todas as 7 técnicas de Mindin de alto nível foram dominadas. Jian abriu os olhos. Ele verificou sua própria situação o mais rápido possível. Cultivo, Mindin, estágio inicial. Osso, 7. Compreensão, 5, 7. Espírito, 2. Punho de tigre, pequeno sucesso. Mindin, 310% de poder adicionado. No ano passado, a força de Jian fez um grande progresso. Por causa de seu esforço total para visualizar a lua de sangue, a compreensão de Jian atingiu 5, 7. Essa compreensão já é muito aterrorizante. Com tal compreensão, o punho de tigre de Jian também estava um pouco solto. Ele podia sentir vagamente que não estava longe do punho de tigre. Talvez ele só precisasse de uma oportunidade. Então, com a bênção das 7 principais técnicas de Mindin, o Mindin de Jian agora tinha mais de 3 vezes o poder aterrorizante. Tal força era inimaginável. Pelo menos no nível de Mindin, provavelmente não havia rival. Jian não ficou muito surpreso. Ele esperava dominar as 7 principais técnicas de Mindin. Era só que sua compreensão era tão alta quanto 5, 7, mas o punho de tigre ainda não podia ser dominado. Era fácil de aprender, mas difícil de dominar o punho de tigre, que Jian havia entendido há muito tempo. Mas Jian ainda estava um pouco desapontado. Embora Jian pudesse sentir vagamente que o punho do tigre não tinha algumas oportunidades. Mas ele não estava preparado para esperar mais. Xia Hong e o mestre tinham grandes esperanças nele. Esperar mais seria apenas uma perda de tempo. Somente indo para a seita Wangtian e se tornando um discípulo interno, Jian pode progredir rapidamente. Du Juan, prepare a carruagem, estou indo para o salão de artes marciais. Sim, jovem mestre. Du Juan foi preparar a carruagem. A razão pela qual Dao não foi autorizado a viajar foi porque Dao havia sido libertado de volta à montanha Fein por Jian. Embora Dao estivesse feliz na mansão Jian. Mas os tigres pertencem às montanhas. Além disso, Dao retornaria à mansão Jian de tempos em tempos para se encontrar com Jian. Logo, Jian chegou ao salão de artes marciais da Torre Negra e conheceu seu mestre Zhao Eita. Mestre,
O discípulo finalmente uniu as 7 forças, e chegou a hora. Jian Ao disse diretamente. Se. Zhao Eita levantou a cabeça de repente, olhando para Jian Ao. 7 forças unidas? Sim. Zhao Eita entendeu. A superposição das 7 principais técnicas de Mingjin, se a potência original for duplicada. Agora que as 7 forças de Jian Ao estão unidas, o aumento de poder é mais de 3 vezes. Embora Zhao Eita tivesse antecipado esse dia, ele não esperava que chegasse tão cedo. Jian Ao, vai e chame seus 8 irmãos e irmãs mais velhos. Depois de muito tempo, Zhao Eita falou. Chamar todos os irmãos e irmãs mais velhos? Jian Ao estava um pouco confuso, sem saber o que o mestre queria fazer. No entanto, ele ainda saiu e chamou todos os irmãos e irmãs mais velhos. Mestre, você está procurando por nós? Os 8 discípulos internos do Salão de Artes Marciais da Torre Negra olharam para Jian Ao e o mestre. Nos últimos anos, todos sabiam que o mestre favorecia os irmãos mais novos. Para Jian Ao, eles foram quase esquecidos. Mesmo que Jian Ao fosse muito talentoso, todos ainda se sentiam um pouco desconfortáveis. Esta é a natureza humana. Os olhos penetrantes de Zhao Eita varreram todos os seus discípulos. Ao longo dos anos, Zhao Eita sabia muito bem o que esses discípulos pensavam em seus corações. Eles devem ter reclamado dele. Eles sentiram que ele, como mestre, não era justo. Zhao Eita nunca explicou. Mas agora é diferente. Jian Ao está prestes a ir para a seita Wangtian e não há mais necessidade de escondê-lo. Finalmente, os olhos de Zhao Eita estavam fixos em Wen Xian. Jian Ao, você tem uma briga com Wen Xian. Contanto que você possa derrotar Wen Xian, eu vou deixar você ir para a seita Huangtian. Muitos discípulos ficaram chocados. Ir para a seita Huangtian? Eles ouviram claramente o que o mestre queria dizer. O mestre finalmente deu a cota de recomendação da seita Huangtian para Jian Ao. Mesmo que eles esperassem isso, eles ainda estavam desapontados. A expressão de Wen Xian congelou um pouco quando ela ouviu as palavras do mestre. Mestre, você quer dizer que eu não uso energia escura para lutar com meu irmão mais novo? Wen Xian perguntou. Ela realmente não se importava com quem o mestre deu a cota de recomendação da seita Huangtian. De qualquer maneira, definitivamente não seria a vez dela. Mas, ela era uma guerreira de energia escura. Não importa o quão talentoso Jian Ao fosse, ele poderia ser seu oponente? Não, você deve usar a energia escura e deve dar tudo de si. Não subestime Jian Ao, sua força está muito além da sua imaginação. Wen Xian ficou ainda mais chocado. Ela está no auge da energia escura e tem que fazer de tudo para lutar contra um guerreiro de energia brilhante? Isso é muito ultrajante. Que Wen Xian sabe melhor que o mestre não atirará sem propósito. No entanto, Jian Ao entendeu imediatamente o que o mestre quis dizer. Ele agora é um guerreiro de 7 energias, então ele naturalmente não é um guerreiro de energia brilhante comum. E quanto a Wen Xian? Embora ela seja uma guerreira de energia escura, seu sangue e Qi não foram purificados, e ela só pode produzir energia com o método de energia brilhante. Mesmo um guerreiro de pico de energia escura tem força limitada. Desta vez, Jian Ao está indo para Huangtianzong para desafiar a Torre do Céu Desolado. Se ele não pode lutar contra oponentes de níveis mais altos, como ele pode desafiar a Torre do Céu Desolado? Claro, o mestre tem outra consideração. Isso é deixá-lo derrotar Wen Xian com força absoluta, para que muitos irmãos e irmãs entendam que a cota de recomendação de Huangtianzong só pode ser dada a ele. Muitos discípulos ficaram em silêncio. Ninguém era o irmão mais novo que era tão valorizado pelo mestre. Segunda irmã sênior, não se preocupe com nada, por favor, dê tudo de si. Jian Ao olhou para a segunda irmã mais velha e um forte espírito de luta emanou de seu corpo. Tudo bem. Wen Xian não hesitou mais. Ela era corpulenta e tinha um rosto cheio de carne, e ela não parecia uma mulher. Mas muitos discípulos internos do Salão de Artes Marciais reconheceram a força de Wen Xian. Sua voz. Wen Xian se moveu. Seu corpo corpulento não parecia afetar sua flexibilidade.
Ela deu um passo à frente e toda a pessoa estava na frente de Jian Ao em um instante. Jian Ao nunca havia praticado movimentos corporais. Segundo o mestre, as artes marciais só podem praticar o punho de tigre por enquanto. Quanto mais você praticar, mais distraído ficará e, no final, não conseguirá praticar nada bem. Se você realmente deseja praticar, pode escolher uma arte marcial adequada para praticar quando for a Huangtianzong. Jian Ao fez isso. As artes marciais praticam o punho de tigre. Ele praticou o punho de tigre com perfeição. Tigre ataca! Jian Ao avançou ferozmente. Todo mundo estava um pouco atordoado. Era como se eles realmente vissem um tigre. O poder aterrorizante era esmagador. Quase todos os discípulos internos haviam praticado o punho de tigre. Havia alguns que haviam alcançado uma pequena realização. No entanto, parecia haver uma lacuna entre pequenas realizações. O poder do ataque de Jian Ao agora excedia as realizações do punho de tigre de todos os discípulos internos, perdendo apenas para o punho de tigre do mestre de grande realização. Nenhum deles evitou, mas confrontou de frente. Shua Shua. Um som que vale 1000 ouro não pode comprar. Os dois deram socos e o ar explodiu. Wen Xian deu tudo de si. No momento em que seus punhos colidiram, ele estimulou sua energia escura. Jian Ao sentiu como se seu punho estivesse meio perfurado por uma agulha. E havia inúmeras agulhas, tão densas que seu punho parecia estar perfurado. No entanto, Jian Ao não ficou muito atrás. Toda a sua energia brilhante explodiu. Este soco amplificou o poder aterrorizante em 310% e colidiu com o punho de Wen Xian. Wen Xian sentiu uma onda de poder caindo, fazendo com que seu punho se soltasse, e até mesmo seu braço não aguentou, e um som de estalo foi ouvido instantaneamente. Seu braço foi torcido pelo poder aterrorizante. Com apenas um golpe, o braço de Wen Xian foi desativado. O quê? Segunda irmã sênior. Como isso é possível? Os dois homens se separaram assim que se tocaram. Se fosse uma luta normal de vida ou morte, Jian Ao naturalmente seguiria com um soco. Wen Xian nunca seria capaz de resistir. No entanto, esta foi apenas uma luta de sparring. O vencedor já havia sido decidido, então Jian Ao naturalmente não precisava seguir com um soco. Este é o poder das trevas. Jian Ao ergueu o punho e, quando viu a marca vermelha em seu punho, suas sobrancelhas franziram levemente a testa. Esse poder sombrio parecia ser mais fraco do que ele pensava. Jian Ao, o poder das trevas está intimamente relacionado ao poder brilhante. Se a base do poder brilhante for muito pobre, o poder das trevas não será grande coisa. A voz do mestre soou nos ouvidos de Jian Ao. Jian Ao estava pensativo. Ele sempre pensou que o poder das trevas era muito forte antes. No final, foi isso? Apenas os irmãos e irmãs da seita interna olharam para Jian Ao com horror. Foi inacreditável. Wen Xian estava no auge do poder das trevas. Ele também foi um dos melhores discípulos da seita interna entre as muitas escolas de artes marciais em Kanshin. Muitos dos discípulos internos da escola de artes marciais da Torre Negra são guerreiros da Força das Trevas, mas estão longe de atingir o pico da Força das Trevas. Os únicos que podem garantir ser melhores do que Wen Xian são provavelmente os irmãos mais velho e terceiro. Mas Jian Ao? Um homem que só pratica artes marciais há 3 anos e obviamente é apenas um guerreiro da força brilhante, mas derrotou Wen Xian com um soco. E foi uma derrota completa. Como isso é possível? O rosto de Wen Xian mostrou amargura. Embora ela soubesse que Jian Ao era muito talentoso. Quando ela foi para a Montanha Fein, Wen Xian tinha uma vaga compreensão disso. Mas ainda estava além de sua expectativa que fosse tão alto. Zhao Eita se levantou e veio até Wen Xian. Rachadura. Os ossos de Wen Xian foram reconectados. Ele vai se recuperar após um período de descanso, não é grande coisa. Zhao Eita olhou para eles e disse calmamente, você mora em Kanshin desde jovem. No passado, você foi comparado com os guerreiros em Kanshin. Seu círculo é muito pequeno e sua experiência é muito pequena. O chamado gênio em Kanshin,
como Du Futian, é apenas uma pessoa comum na seita externa da seita Wangtian. E Jian Ao, ele pode esmagar os discípulos externos da seita Wangtian, e até mesmo tem um talento excepcional na seita interna. A cota de recomendação para o mestre é a cota de recomendação para a seita interna da seita Wangtian. Diga-me, quem entre vocês merece essa cota, exceto Jian Ao? O irmão mais velho, o terceiro irmão e assim por diante abriram a boca, mas no final não disseram nada. Na verdade, eles têm pouca experiência e visão muito estreita. Jian Ao não está no mesmo nível que eles. Eles finalmente entenderam por que o mestre valorizava tanto Jian Ao. Eles são muito menos importantes do que Jian Ao quando combinados. Mestre, não há necessidade de dizer nada. Conhecemos suas boas intenções. Não somos ingratos. Tivemos muitos mal-entendidos sobre o irmão Júnior antes. Foi nossa culpa. Por favor, perdoe-nos, irmão Júnior. A cota de recomendação para a seita interna da seita Wangtian deve ser dada ao irmão Júnior. É até uma honra para nossa escola de artes marciais da Torre Negra que o irmão Júnior possa estudar na escola de artes marciais da Torre Negra. A atitude do irmão mais velho foi muito sincera. Ele até admitiu sua culpa. Embora eles não excluíssem Jian Ao em tempos normais, seu relacionamento com Jian Ao era realmente muito comum. Não houve nem mesmo nenhuma comunicação. Mas, neste momento, o irmão mais velho e outros entenderam que Jian Ao estava prestes a voar para o céu e não era o mesmo tipo de pessoa que eles. Então, qual era o rancor em seus corações? Se eu não estiver em Kanshin no futuro, a mansão Jian precisará de muitos irmãos e irmãs mais velhos para cuidar de mim. Jian Ao também falou. Embora ele não se importasse com seus irmãos e irmãs mais velhos, a família Jian ainda estava em Kanshin e até ficaria em Kanshin por muito tempo no futuro. Esses irmãos e irmãs mais velhos são todos guerreiros da força das trevas e podem se tornar guerreiros da força de transformação no futuro. Afinal, eles são irmãos. Algumas coisas devem ser ditas abertamente. Para ambas as partes, isso é mutuamente benéfico. E é isso que Zhao Eita quer. Ok, todos vocês saem. Sim, mestre. O irmão mais velho e outros se viraram e saíram. Apenas Jian Ao e Zhao Eita foram deixados na sala. Que grande integração de 7 forças! Jian Ao, chegou a hora e você deve realmente ir para Huang Tianzong. Vamos partir em 10 dias, e você deve passar mais tempo com seus pais. Temo que você fique em Huang Tianzong por muito tempo desta vez. Jian Ao acenou com a cabeça. Em circunstâncias normais, os pais não viajam para longe. Mas ele tem que ir para Huang Tianzong para praticar artes marciais. Ele só pode passar mais tempo com seus pais nos 10 dias. O tempo voa e ainda faltam 3 dias para Jian Ao ir para Huang Tianzong. Jian Ao veio para a Montanha Fein novamente. Desta vez, Jian Ao veio sozinho para a Montanha Fein. Originalmente, Jian Ao estava hospedado com seus pais na mansão Jian. Ele estava indo para Huang Tianzong antes dos 10 anos de idade, e seus pais estavam naturalmente relutantes em se separar dele. A mãe fica preocupada quando seu filho viaja milhares de quilômetros. No entanto, não importa o quão relutantes os pais estejam em desistir, eles não vão impedi-lo. Afinal, todos sabem que é uma grande oportunidade de se juntar a Huang Tianzong. Os pais de Jian Ao naturalmente não atrapalharão o futuro de Jian Ao. No entanto, antes de sair, Jian Ao planejou ir à Montanha Fein novamente para ver Dao uma última vez. O grande tigre foi solto nas montanhas e florestas. No passado, Jian Ao ainda estava em Kanshin, e Dao retornava à mansão Jian de vez em quando para se reunir com Jian Ao. Mas se Jian Ao for até Huang Tianzong, ele não saberá quando poderá ver Dao novamente. Jian Ao esteve na Montanha Fein várias vezes e já está familiarizado com as estradas. A Montanha Fein está basicamente cheia de bestas selvagens, na maioria das bestas com algum sangue de demônio, que não representam ameaça para Jian Ao. Grande tigre. Jian Ao chegou às profundezas da floresta da montanha. Isso está dentro do território de Dao. Contanto que ele chame Dao aqui, Dao pode basicamente ouvi-lo. Rugido. Com certeza, um rugido de tigre chegou aos ouvidos de Jian Ao.
Houve um som de farfalhar na floresta. Logo, o grande tigre saltou da floresta e esfregou a cabeça contra Jian afetuosamente. Dao, você cresceu de novo. Jian tocou a cabeça de Dao e se sentiu um pouco surpreso. Dao deve ser considerado um adulto. Mas por que esse número continua a crescer? Os tigres gigantes de hoje têm quase metade do tamanho dos tigres adultos comuns. Isso é muito grande. É porque Dao tem sangue de demônio em seu corpo. Disse que as bestas com sangue de demônio diferem muito dependendo da riqueza de seu sangue. Se a linhagem do demônio for muito forte, é possível retornar aos ancestrais, e há um vislumbre de esperança de se tornar um demônio. Claro, a esperança ainda é pequena. Rugido. Neste momento, Dao realmente rugiu para Jian. Dao, você quer me levar para um lugar com coisas boas? Jian estava um pouco confuso. Ele passou muito tempo com Dao e basicamente entendeu o que Dao queria dizer. Que coisas boas podem ser encontradas na Montanha Fei? No entanto, vendo quão entusiasmado Dao estava, Jian também se levantou e pulou nas costas de Dao. O grande tigre carregou Jian nas costas, andando nas montanhas e florestas como se estivesse no chão. Logo, eles passaram por um vale. Jian sentiu que seus olhos foram subitamente iluminados. Aqui está! Jian também se sentiu um pouco chocado. Há claramente um vale à frente. Não há nem mesmo uma estrada sobrando. Como resultado, o grande tigre o carregou pelo vale, mas ele viu um enorme templo de pedra à sua frente. O templo de pedra parece muito antigo, já coberto de ervas daninhas. Jian seguiu o salão de pedra e chegou ao portão. Ele empurrou com força. Não pode empurrá-lo. Embora Jian tenha menos de 10 anos, ele ainda é uma criança, mas tem forte energia e sangue, e é um guerreiro brilhante e poderoso. O aumento da força mais do que triplicou. Não é exagero dizer que é poderoso. Como resultado, ele não conseguia abrir uma porta de pedra. Jian franziu a testa. Ele deu um passo para trás um pouco, depois respirou fundo e deu um soco. Estrondo. A porta de pedra fez um barulho alto. Desta vez, Jian não se conteve. Os 7 poderes se fundiram em um, explodindo com um poder aterrorizante. Como resultado, Shimen permaneceu imóvel. Jian circulou o salão de pedra várias vezes, mas não conseguiu destruí-lo, muito menos entrar nele. Esta foi a primeira vez que Jian encontrou uma coisa tão estranha. Ele especulou em sua mente que este palácio de pedra deve ter uma origem extraordinária. Neste momento, Dao rugiu mais algumas vezes. Você disse que há coisas boas lá. Jian estava em dúvida. Dao levou Jian para uma área aberta na Montanha dos Fundos, a alguma distância do Palácio de Pedra. Como resultado, Jian viu 2 bestas gigantes. Isso é uma verdadeira fera. Um urso, um tigre. Cada um é várias vezes maior que um grande tigre. Isso está muito além do reino das bestas. No entanto, nenhuma dessas 2 bestas gigantes tinha qualquer sopro de vida. Até o corpo físico está podre. Só pode ser julgado pelo esboço que é um tigre ou um urso. Jian se aproximou gradualmente. Embora as 2 bestas gigantes estivessem mortas, parecia haver uma aura maligna aterrorizante vindo em direção a elas. Jian parecia ver vagamente as sombras de um tigre e um urso, exalando uma aura aterrorizante. Jian não se aproximou. Ele agora tem alguns palpites sobre um tigre e um urso. Demônio! O tigre e o urso são provavelmente demônios. Mesmo que não seja um demônio, ainda é uma existência aterrorizante com sangue demoníaco extremamente forte. Por que há 2 demônios aqui? E eles morreram aqui juntos. Está relacionado àquele palácio de pedra? Jian se sentia cada vez mais misterioso sobre o palácio de pedra. O grande tigre circulou ao redor do cadáver do monstro tigre, e Jian entendeu o que isso significava. Você tem dormido perto do cadáver do monstro tigre? Jian olhou para o tamanho agora enorme de Dao, pensativo. Dao originalmente queria o sangue do demônio tigre.
Ficar ao lado do cadáver do demônio tigre por um longo tempo pode ser afetado pelo cadáver do demônio tigre, o que levará a algumas mudanças na linhagem do demônio tigre no grande tigre. No momento, parece que deve ser uma coisa boa para Daú. O poder de morte do tigre ainda está lá, muito menos o monstro de duas cabeças. Todos eles estão exalando o espírito maligno que pertence ao demônio. Felizmente, meu espírito é muito mais forte do que o dos guerreiros comuns, e eu posso suportar a pressão do espírito maligno do demônio. Embora os cadáveres dos monstros de duas cabeças tenham apodrecido e não possam ser comidos, posso observar os cadáveres dos monstros de duas cabeças, especialmente os cadáveres dos monstros tigre. Pode ser de grande ajuda para o meu punho de tigre. Jian Ao pensou em punho de tigre. Seu atual Tiger Fist ainda é apenas um pequeno sucesso. Fica a apenas um passo de dashing. Mas mesmo com esse passo de distância, não conseguiu romper. Falta de oportunidade. Quando Jian Ao viu o cadáver do demônio tigre, ele foi tão abençoado que teve alguns insights. Sua oportunidade pode estar bem na frente dele. Daú, você fica por perto e não deixe que outras feras me perturbem. Rugido. Daú rosnou em resposta. Com Daú cuidando dele, Jian Ao se sentiu aliviado. Ele imediatamente começou a observar o cadáver do demônio tigre e praticou o punho de tigre. Jian Ao já havia dominado o punho de tigre e entendido a forma de tigre. Mas agora, quando ele olhou para o cadáver do demônio tigre, ele descobriu que parecia haver algo errado com a forma de tigre que ele entendia. Algo parece errado, um pouco estranho. Forma de tigre. Os tigres comuns têm a forma de um tigre, mas os monstros tigres também têm a forma de um tigre. Os guerreiros gerais nunca viram um demônio tigre, muito menos o observaram de perto. Eles só podem observar tigres comuns e obter a forma de tigres comuns. Mas agora que posso observar o cadáver de um demônio tigre de perto, por que não entender a forma de tigre do demônio tigre? Os olhos de Jian Ao brilharam. Compreender a forma do tigre tem uma grande influência no poder do punho do tigre. Se ele entendesse a forma de tigre do demônio tigre, provavelmente seria diferente. Então, Jian Ao observou cuidadosamente o corpo do demônio tigre. O tempo passou aos poucos. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Jian Ao observou por 4 horas. Até o céu está ficando mais escuro. Está quase escuro. Estrondo. Finalmente, a forma de tigre de Jian Ao mudou drasticamente. Da forma de tigre de um tigre comum à forma de tigre de um demônio tigre. Jian Ao imediatamente sentiu a diferença com essa mudança. Ele deu um soco, sentindo-se extremamente poderoso. Poder aumentado em 20%. Esta é apenas uma pequena conquista do punho de tigre. Em circunstâncias normais, há apenas um aumento de 10% na potência. Agora que você entende a forma de tigre do demônio tigre, há realmente um aumento de 20%? Jian Ao ficou chocado. O impacto é muito grande. Além disso, este é apenas um pequeno sucesso. E se for dashing? Está ficando tarde, eu tenho que voltar. Jian Ao olhou para o céu. Ele desejava poder ficar aqui o tempo todo e observar o cadáver do demônio tigre à noite. Mas se ele não voltar à noite, seus pais provavelmente ficarão muito ansiosos, preocupados que algo aconteça com ele. Portanto, Jian Ao só poderia voltar. De qualquer forma, ele ainda tem alguns dias para ir para Huang Tianzong. Espere até amanhã. Então Jian Ao pediu a Daú para levá-lo de volta à mansão Jian. Nos dias seguintes, Jian Ao correu para a montanha Fei todos os dias. Além disso, depois de entender a forma do demônio tigre, Jian Ao poderia continuar a se aproximar do cadáver do demônio tigre e até mesmo tocar o cadáver do demônio tigre com as mãos. Juntamente com a compreensão de Jian Ao de 5. 7. Finalmente, um dia antes de Jian Ao partir para Huang Tianzong, Jian Ao dominou o punho de tigre. Jian Ao verificou seus próprios dados. Cultivo, Mingjin, estágio inicial. Osso da raiz, 7. Compreensão, 5, 7. Espírito, 2. Punho de tigre, dashing, forma de monstro tigre,
aumento de 40%. Mindin, bênção 310% do poder. Com certeza, Jian Ao dominou o punho de tigre. Além disso, o aumento chega a 40%. Este é um aumento aterrorizante. O mestre mencionou uma vez que se alguém entender o verdadeiro significado do punho de tigre e atingir o estado perfeito, provavelmente pode aumentar em cerca de 50%. E agora? Quando Jian Ao entendeu a forma do demônio tigre, ele poderia realmente aumentar seu poder em 40% apenas alcançando o estado Dashin, quase alcançando a taxa de crescimento do estado perfeito. Isso mostra o quão aterrorizante é essa forma de monstro tigre. Esta ainda é a forma do demônio tigre. Se alguém compreende o Deus do demônio tigre, compreende o verdadeiro significado do demônio tigre e entra no reino da perfeição no punho do tigre, quanto aumento ele terá? Vou partir para Huang Tianzong amanhã. Mesmo com o cadáver do demônio tigre, é quase impossível entender o verdadeiro significado em pouco tempo. Jian Ao balançou a cabeça. É muito difícil entender o verdadeiro significado e alcançar a perfeição de Tiger Fist. E ele teve um pressentimento em algum lugar. Com seu entendimento atual, ele ainda está longe de entender o verdadeiro significado do demônio tigre. Não há compreensão suficiente. Talvez apenas com um nível de compreensão de 10 ou superior se possa entender o verdadeiro significado do demônio tigre e completar o punho do tigre. Dao, estou deixando Kanshin para ir para Huang Tianzong. De agora em diante, você pode ficar na montanha Fein e ser seu rei das feras. Jian Ao gentilmente deu um tapinha na cabeça de Dao. Ele estava se despedindo de Dao. Não sei quanto tempo vai demorar para voltar. Talvez 1 ou 2 anos, talvez 3 a 5 anos, ninguém pode dizer. É até difícil dizer se veremos Dao novamente na próxima vez que voltarmos. Quanto ao misterioso Palácio de Pedra, Jian Ao não pode entrar no Palácio de Pedra por enquanto. Ele só pode tentar novamente quando se tornar mais forte no futuro. Rugido. Dao rosnou, mordendo as calças de Jian Ao com força, seus olhos cheios de desejo. Jian Ao ficou um pouco assustado. Dao, você quer me seguir até Huang Tianzong? Dao acenou com a cabeça apressadamente. Jian Ao pensou sobre isso. Dao tem o sangue do demônio tigre. Por causa do cadáver do demônio tigre, o sangue do demônio tigre no corpo de Dao provavelmente é estimulado ao potencial. Não é mais uma fera comum. Não é apropriado ficar na floresta. Se ele for para a seita Wangtian, talvez ele possa obter o método de cultivo do demônio tigre para Dao, para que Dao também possa praticar. Ok, então você pode ir para a seita Wangtian comigo. Dao também é companheiro de brincadeiras de Jian Ao. Eles estão juntos dia e noite. Agora Jian Ao está relutante em se separar precipitadamente. Então Jian Ao pulou nas costas de Dao. Um homem e um tigre desceram rapidamente a montanha e seguiram em direção a Kanshin. Em Kanshin, do lado de fora do salão de artes marciais da Torre Negra, Jian Ao pulou das costas do grande tigre. Irmão mais novo, este é um grande tigre? Por que cresceu tanto? O terceiro irmão mais velho se aproximou. Ele também viu um grande tigre. Mas o grande tigre não era tão grande antes. O grande tigre atual tem metade do tamanho, e o terceiro irmão mais velho quase não o reconhece. O grande tigre tem o sangue do demônio tigre. Pode ser influenciado pelo sangue do demônio tigre. Jian Ao não estava muito familiarizado com o terceiro irmão mais velho, então ele só podia dar explicações vagas. Onde está o mestre? Na sala silenciosa. Jian Ao acenou com a cabeça e foi direto para a sala silenciosa. Na verdade, Jian Ao havia hesitado antes. O misterioso palácio de pedra e os cadáveres aterrorizantes de monstros tigre e monstros ursos são realmente muito estranhos e misteriosos. Jian Ao está visitando, ele deveria contar ao seu mestre? Depois de pesar por um longo tempo, Jian Ao decidiu contar a seu mestre. Em primeiro lugar, ele tem se dado bem com o mestre nos últimos anos e confia absolutamente nele. Em segundo lugar, Jian Ao também sabia que, embora houvesse de fato alguma oportunidade no misterioso Palácio de Pedra, eu temia que o mestre ainda a desse a ele. Afinal,
O mestre o considerou seu sucessor e o apoia totalmente no treinamento de artes marciais. Em terceiro lugar, Jian Ao também tem confiança absoluta. Que tipo de oportunidade poderia se comparar com o Templo Yanwu no fundo de sua consciência? Então Jian Ao foi direto para a sala silenciosa e encontrou seu mestre Zhao Eita. Mestre, tenho algo a relatar. E aí? O discípulo foi para a Montanha Feng algumas horas atrás para se despedir de Dao, mas Dao o levou a um misterioso templo de pedra. Jian Ao contou tudo sobre o misterioso palácio de pedra e os cadáveres de monstros tigre e monstros ursos. Do que você está falando? Palácio de pedra? Existem até cadáveres de monstros tigre e monstros ursos? A expressão de Zhao Eita mudou de repente. Onde é o local específico? Jian Ao disse o local específico. Espere aqui, e eu irei para a Montanha Feng primeiro. Lembre-se, não conte a ninguém esta notícia. Sim, mestre. Zhao Eita caminhou com pressa. De qualquer forma, ir para a Montanha Feng levará apenas cerca de 1 hora se você se apressar. Não muito longe. Jian Ao esperou mais algumas horas até tarde da noite. Justamente quando Jian Ao pensou que era hora de voltar para a mansão Jians, Zhao Eita voltou. Zhao Eita voltou da noite. A pessoa inteira parecia empoeirada. No entanto, seus olhos eram extremamente brilhantes, brilhando com luz divina. Jian Ao, aquele palácio de pedra é deixado principalmente por aqueles que entraram no tão ou acima. Não consigo abrir a porta do palácio de pedra, mesmo com todas as minhas forças. Por envolver o poder do tão, somente aqueles que entraram no tão podem abrir a porta e entrar. No palácio de pedra. Jian Ao ficou um pouco desapontado. O mestre é um mestre da transformação de energia, mas ele não pode nem entrar no palácio de pedra. Então, se ele quiser saber os segredos do palácio de pedra, ele pode ter que esperar muito tempo. Jian Ao, não fique desapontado, esta é realmente uma grande oportunidade. Incontáveis caçadores e incontáveis guerreiros entraram na Montanha Feng, mas quem descobriu aquele palácio de pedra? Só você descobriu. Esse é o destino do seu destino, e suas bênçãos são profundas. Contanto que qualquer guerreiro talentoso, há mais ou menos grande sorte nele. Não se preocupe muito com o palácio de pedra. Sua própria força é fundamental. Além disso, é difícil dizer se o palácio de pedra é uma oportunidade ou um perigo. Mesmo que seja uma oportunidade, você deve ter a força correspondente para ser digno desta oportunidade. Se a força não for suficiente, significa que a virtude não é igualada e a oportunidade pode se transformar em um desastre. Jian Ao acenou com a cabeça secretamente. Ele entendeu o que o mestre quis dizer. Todo mundo quer oportunidades, mas para obtê-las, você deve ter a força correspondente. Você não tem força, mas tem uma grande oportunidade. Se a notícia vazar ou você não conseguir aproveitar a oportunidade, isso trará um perigo sem fim para você. Lembre-se, não importa quão grande seja a oportunidade, você deve ser capaz de aproveitá-la sozinho, e ela deve até ser rapidamente transformada em força. Essa é a verdadeira oportunidade. Para você, a oportunidade do Palácio de Pedra é muito grande. Pode ser uma oportunidade para você no futuro, mas não é adequado para você agora. A oportunidade que você mais precisa agora não é o cadáver do monstro tigre? Na verdade, você já tem sua chance. O coração de Jian Ao se moveu. O cadáver do demônio tigre? Na verdade, esta é a oportunidade que melhor lhe convém. Afinal, contando com o cadáver do demônio tigre, o punho de tigre de Jian Ao invadiu o reino de Dashin. Ele até percebeu a forma de demônio tigre, que fez com que o poder do punho de tigre disparasse. Que outra oportunidade poderia ser mais real do que o cadáver do demônio tigre? Mestre, o discípulo entende. Jian Ao já descobriu. A oportunidade foi obtida. Quanto ao Palácio de Pedra, vamos verificar mais tarde, quando ele se tornar um taoísta. Vendo que Jian Ao havia entendido o que ele queria dizer, Zhao Eita mostrou um sorriso satisfeito em seu rosto. As oportunidades vêm do céu, mas podem conter a ganância. Desconfie da arrogância e da impetuosidade e esteja sempre calmo. As conquistas futuras de Jian Ao serão definitivamente muito altas.
A propósito, mestre, há algum problema com a forma do demônio tigre? Jian Ao perguntou. Porque ele entendeu a forma do demônio tigre, o poder do punho de tigre aumentou dramaticamente, e o aumento foi 2 vezes maior que o do punho de tigre normal. Eu também me senti um pouco desconfortável. Claro que não há problema. O punho de tigre é uma técnica de boxe criada pela observação de tigres, e a forma de tigre é muito importante. A forma de tigre que você entende é a forma do demônio tigre. Uma vez que o punho de tigre é usado, é normal que a energia aumente. No entanto, isso também ocorre porque você tem um alto nível de compreensão para entender a forma do demônio tigre. Eu também vi o cadáver do demônio tigre, mas não percebi a forma do demônio tigre. Jian Ao ficou aliviado ao saber que a forma do monstro tigre estava bem. Isso foi ótimo. O poder do punho de tigre aumentou dramaticamente e ele teve uma chance maior de passar pelo 9º andar da Torre do Céu Desolado. Ok, está ficando tarde, você volta e descansa primeiro, e partiremos para Huang Tianzong amanhã. Sim, mestre. Jian Ao se virou e saiu da sala silenciosa, levando o tigre de volta para a mansão Jian. No dia seguinte, Jian Ao levantou-se cedo para ver seus pais. Os pais estão aqui, então não vou viajar para longe. Eu não sou filial, então tenho que ir para longe para Huang Tianzong e não posso mostrar minha piedade filial na frente de meus pais. Jian Ao se prostrou para seus pais respeitosamente. Sua mãe estava em lágrimas e seu rosto estava cheio de relutância. Embora seu pai Jian Dahai não chorasse, ele também estava se segurando e também estava muito relutante. Havia também as empregadas do Huan e Chique, que também estavam cheias de relutância. Na verdade, a mãe de Jian esperava que Jian Ao levasse as empregadas do Huan e Chique para Huang Tianzong. Mas Jian Ao recusou. Ele estava indo para a seita Wangtian para praticar artes marciais, não para aproveitar a vida, então por que ele traria uma empregada? Além disso, ele tinha quase 10 anos e podia fazer muitas coisas sozinho, então não precisava de uma empregada para servi-lo. Dagao. Jian Ao gritou e Dagao pulou na frente dele. Xiao Agao, família pobre, mas estrada rica, traga mais prata. Quando você vai para a seita Wangtian, você tem que gastar a prata. A última coisa que falta à nossa família é prata. Jian Dahai disse com orgulho. O que ele poderia dar ao filho era dinheiro. Neste momento, Zhao Eita também chegou. Mestre Zhao, por favor, cuide do meu filho nesta jornada. Senhor Jian, senhora Jian, por favor, fiquem tranquilos. Jian Ao também é discípulo de Zhao. Zhao irá escoltá-lo até a seita Wangtian com segurança. Espere pelas boas notícias de Jian Ao. Então eu vou incomodar o mestre Zhao. Jian Dahai também sabia que era inútil dizer mais. Não importa o quanto ele dissesse, ele tinha que dizer adeus. Jian Ao pulou nas costas do tigre e se despediu das pessoas da mansão Jian com seu mestre Zhao. Eita, depois deixou a cidade e se dirigiu para Kanshin. Zhao Eita também é um homem velho. Os dois não estavam com pressa, então viajaram durante o dia e ficaram na pousada da cidade à noite. Eles não encontraram nenhum acidente ao longo do caminho. Depois de caminhar por quase um mês, os dois finalmente chegaram à seita Wangtian. A seita Wangtian foi construída na montanha e formou uma enorme cidade. Também é chamada de cidade de Wangtian. A cidade de Wangtian é muito grande e há inúmeras pessoas indo e vindo. Há pessoas vestidas com todos os tipos de roupas. No entanto, Jian Ao ainda é o mais especial. Jian Ao montou um tigre na cidade e imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Mesmo que fosse apenas montar um tigre, era o suficiente para atrair a atenção. Além do mais, Jian Ao não estava montando um tigre comum. O tamanho enorme por si só era muito atraente. De onde vem essa pessoa? Na verdade, ele deixou uma criança montar um tigre na cidade, o que é realmente impressionante. E esse não é um tigre comum, provavelmente tem o sangue de um demônio. É tão grande que estima-se que o sangue do demônio também seja muito forte. Esta criança veio para a seita Wangtian em uma idade tão jovem, ela também será enviada para o portão externo? Por um tempo, houve muita discussão. Jian Ao não pôde deixar de sussurrar,
Mestre, sou muito importante para montar um tigre na cidade. Jian Ao sabia muito bem que havia muitos mestres na seita Wangtian, que estava muito além de Kenshin. Muito menos ele, até mesmo um mestre de Huajin não é nada na seita Wangtian. Não há qualificação para ser de alto nível. Zhao Eita balançou a cabeça, mas disse com muita calma, Jian Ao, seu mestre o trouxe para a seita Wangtian para se preparar para a promoção direta ao portão interno. Você acha que ainda podemos manter um perfil discreto? Jian Ao ficou um pouco atordoado. Sim, ele veio aqui para promover diretamente o portão interno. Como ele pode manter um perfil discreto quando vai para a Torre Selvagem? Zhao Eita parecia estar muito familiarizado com a enorme cidade de Wangtian e logo trouxe Jian Ao para um salão. No salão, havia muitos jovens guerreiros como Jian Ao. Todos eles foram trazidos pelos mais velhos para se registrar. Aqueles que podem vir aqui têm a cota de recomendação da seita Wangtian. Depois de registrar suas informações, podem entrar diretamente na seita Wangtian como discípulo externo. Este velho, o tigre de estimação do seu filho é muito majestoso. Você quer vendê-lo? Posso oferecer um preço alto. Nesse momento, um velho de túnica cinza apareceu. Ele obviamente gostou do grande tigre e estava disposto a gastar muito dinheiro para comprá-lo. Não. Jian Ao recusou diretamente. O velho de túnica cinza não ficou zangado, mas continuou, não se apresse em recusar. Você também deve vir para a seita Wangtian e querer se tornar um discípulo externo da seita Wangtian, certo? Não é fácil ser um discípulo externo. Muitos discípulos externos serão designados para fazer tarefas, trabalhando duro o dia todo, e eles nem têm muito tempo para praticar artes marciais. No entanto, tenho um filho que é diácono na seita externa. Posso designar seu filho para um lugar melhor, pelo menos ele não precisa fazer tantas tarefas. O significado não poderia ser mais claro. Ao vender Daú, o velho de túnica cinza pode tornar mais fácil para Jian Ao atribuí-lo. Jian Ao não disse nada. Ele olhou para o corredor e havia muitas crianças da mesma idade que ele. E mais deles estavam na adolescência e na casa dos 20 anos. Essas pessoas se tornarão discípulos externos da seita Wangtian. Isso mostra o quão grande é a escala de discípulos externos da seita Wangtian. Ele ainda não entrou na seita Wangtian, mas viu um pouco de sujeira na seita externa. A julgar pela ponta do iceberg, provavelmente não é uma coisa fácil para os discípulos externos da seita Wangtian praticar artes marciais com paz de espírito. Parece que o que o mestre disse era verdade. A seita externa da seita Wangtian é bastante caótica, e é muito difícil para os discípulos da seita externa fazerem um nome para si mesmos. É melhor praticar artes marciais com o mestre do que ficar na seita externa. Pelo menos Zhao Eita pode ensinar com cuidado. Não. Zhao Eita foi conciso e não se preocupou em dizer mais para outra parte. Você vai se arrepender depois de ir para a seita externa e sofrer. O velho de túnica cinza não estava zangado. Ele já viu muitas dessas coisas. Todo mundo pensa que pode voar para o céu depois de entrar em Huang Tianzong. Mas qual é a realidade? A maioria deles é como todos os outros, e eventualmente, perdeu seu tempo e deixou Huang Tianzong em desgraça. No entanto, quando ele viu Zhao Eita levando Jian Ao até o corredor interno, seus olhos de repente se arregalaram. Isso é, o salão